Smart TV 32 polegadas de 1.260 por 1.049. Mulher, o que é esse desligamento programado, hein? É a Equatorial, fazendo manutenção para melhorar a energia. A toda hora, Equatorial. A Equatorial investe em modernizar a infraestrutura para ter qualidade no fornecimento de energia. Não mexa na rede elétrica durante o período, pois o fornecimento pode voltar antes do previsto. O aviso sobre desligamento programado é feito antecipadamente. A toda hora, a Equatorial trabalha para o fornecimento de energia de qualidade. CEA Grupo Equatorial. Por você hoje, pelo futuro todo dia. Centro de Referência em Atendimento à Mulher CRAM acolhe as mulheres vítimas de violência física, sexual, doméstica, social, patrimonial e psicológica. Caso você precise de orientação, ligue Macapá 98403-5107, Mazagão 98401-9768, Porto Grande 98403-8359, Laranjal do Jari 98403-1960. Oiapoque, 98402-9406. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, semp.ap. O som da RDM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras. Integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. Essa é a rádio. Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. Internautas da Rádio Difusora, eu sou Suane Lobo, assessora técnica da Diagro. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Alô, ouvintes do nosso programa Diagro em Ação. Aqui é o Odonei Almeida, eu sou o coordenador de inspeção da Diagro e hoje vou participar aqui entrevistando algumas pessoas relacionadas à produção de farinha no estado, né? E eu vou aproveitar e apresentar os nossos convidados. A Priscila Dutra Melo, ela é proprietária do Rancho Bonanza, localizada no município de Itaobal do Piriri. E também vamos conversar com o Olivan Saraiva, que é engenheiro agrônomo, e ele é especialista em referenciamento de imóveis rurais, mestre em desenvolvimento regional pela Unifap, é auditor fiscal agropecuário e é gerente do Núcleo de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Unipov, da Diagro. Bom, lembrando que o nosso programa vai ao ar na rádio, né, todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas. Transmissão ao vivo pela Rádio Difusora Macapá e no Facebook. O objetivo do programa é aproximar a Diagro da comunidade, sensibilizando a população sobre a importância da defesa sanitária e da inspeção agropecuária do estado do Amapá. O programa busca mostrar como a atuação da agência, tanto na prevenção e controle de doenças e pragas, quanto na fiscalização e garantia da qualidade dos produtos de origem animal e vegetal. É essencial para proteger a saúde pública, fortalecer o setor produtivo e cumprir sua missão institucional. O tema de hoje, vantagens e benefícios do registro de uma agroindústria de farinha. Bom, vamos começar a nossa entrevista conversando aqui com a Priscila Dutra Melo. Como eu falei, ela é proprietária do Rancho Bonanza, que está localizado no município de Itaobal do Piriri. Priscila, boa tarde, tudo bom? Priscila, você pode dizer para a gente como é que surgiu a ideia de você instalar uma fábrica de farinha? Você era da área ou você começou agora? Então, boa tarde a todos. Nós morávamos no estado do Mato Grosso. Eu era professora concursada, né? Lá a gente morava no sítio,
Mas o meu sonho era poder viver da terra, não só viver na terra, né? E aí o meu marido e meus irmãos vieram em abril de 2022 conhecer o estado. Mas na verdade a intenção era mexer com búfalo, com gado, né? Mas no navio atravessando Belém a Santana, meu marido viu muitos sacos e ele achou que era saco de milho, porque de onde a gente vem é mais plantio de milho e soja. E aí ele perguntou, né, pro tripulante, ele falou, não, isso é farinha. E ele, não, vai todo mês. Ele, não, é toda semana, e toda embarcação que sai de Belém vai cheio de farinha para o estado do Amapá. Aí ele ficou assim bem impactado com isso. Aí quando ele veio pro Amapá conhecer, eles andaram muito naquela região do Pacuí e ele ficou assim impressionado com a quantidade de casas de farinha artesanal, com a produção de farinha. E até a gente, né, eles descobriram que a base da alimentação é a farinha. De onde a gente vem é o arroz. O arroz, a gente, na verdade, os mercados só vendem em 5 quilos. Aqui a gente só encontra mais em 1 quilo, né? Então aqui é diferente a base alimentar. E aí surgiu essa vontade de vir para o estado para produzir farinha. Mas a gente nunca tinha produzido. Você teve que aprender tudo aqui, Isso, né? Tudo aqui. E quais são os passos que você deu até chegar a receber o registro, né? Primeiro, você teve que aprender a fazer a farinha. Como é que também foi esse processo? Você pode falar pra gente? Sim. Então, a gente, com esse sonho de produzir a farinha, primeiro a gente, o Robelino do Rurap, como ele, né, nos visitava, fazia essa assessoria, aí ele nos levou na casa do seu Valdir, que foi a primeira casa de farinha a ter o registro aqui no estado do Amapá artesanal. E aí lá a gente teve uma noção de como seria uma estrutura, né, pra gente se organizar e ter nessa ideia. E aí a gente foi até na SDR, fomos no Sebrae também, aí a gente conheceu sobre o grupo de trabalho GT, e daí através desse grupo a gente já tinha até uma planta, um projeto arquitetônico com uma ideia de como fazer essa casa de farinha artesanal. E aí nós procuramos a Diagro para iniciar o processo, né? E eu digo assim, muito importante, antes de construir, o ideal é ir na Diagro, porque até para definir o local, dependendo do local que se constrói, não tem como legalizar. E assim, nós ficamos muito surpresos com a atenção, porque de onde a gente vem, os órgãos públicos, geralmente você nem senta, porque nem dá tempo de sentar. E ali, eles tiveram toda a paciência, toda a atenção de explicar, porque a gente recebe um checklist, né, de documentos e por etapas também. Então, eles tiveram toda a paciência de explicar, porque tem siglas, alguns nomes que a gente que nunca mexeu com isso, a gente não conhece, né? O que é aquilo, onde conseguir uma licença de operação, uma licença de funcionamento, o alvará, e aí a gente vai descobrindo tudo, e eles nos explicaram lá na Diagro cada passo a passo, como deveria ser feito, então foi fundamental. Maravilha. Só para complementar aqui, a Priscila falou para a gente sobre alguns parceiros que trabalham com a gente. Então, a Diagro, ela é responsável por registrar os estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, mas alguns parceiros também trabalham ajudando, por exemplo, o Rurap, com a assistência técnica, né, do Estado. O Sebrae também é um grande parceiro nosso, que trabalha também na parte de auxílio em outras atividades, inclusive rotulagem, os manuais. Então, a Diagro trabalha em conjunto com outros parceiros, né? Bom, boa tarde. Dona Priscila, primeiramente é uma satisfação enorme poder estar aqui, estar dividindo essa bancada com você, com os demais colegas da Diagro, Donei e a Suane. Eu sou o Olivan, como foi apresentado. Eu faço parte do Núcleo de Inspeção de Produto de Origem Vegetal e em seu nome eu saldo todos os agricultores familiares, todos aqueles que estão ligados, né, no setor primário, no agronegócio e também na agricultura familiar do Estado, né? Para nós é uma imensa satisfação recebê-lo aqui, né? Ouvir o seu depoimento, né? Um depoimento de sucesso, e a gente fica muito, muito feliz em tê-lo aqui nesta tarde. Eu quero saudar também, né, todos os ouvintes, né, da Rádio Difusora, em especial do programa, né, de Agro em Ação, e é uma satisfação enorme estar aqui. Assim, em relação ao questionamento, né, nosso, em relação ao empreendimento em si,
está voltado mais assim, como que vocês começaram a produção de farinha e hoje já existe outros produtos a serem explorados, que são explorados pela indústria, né, de vocês, e como que surgiu essa ideia, né? Por que vocês, de repente, querem abrir para outros produtos, ou subprodutos da mandioca, nesse caso? Sim, com certeza, né? Porque a matéria-prima da mandioca, ela gera, né, vários produtos, subprodutos. E, a princípio, eu não tinha ideia, porque só fazer a farinha já dá um bom trabalho, né? Mas, para a gente agregar valor, ter uma margem de lucro melhor, é fundamental a gente poder explorar esses outros produtos, como o tucupi, fazer a classificação da farinha fina, média, grossa, a fina, que seria a farinha para farofa, né? Poder fazer uma farofa também, fazer o molho do tucupi com pimenta. Então, a gente ainda está nesse processo, a gente já tem registrada a farinha de mandioca, a farinha de macaxeira e o tucupi. Então, assim, esses outros produtos, a gente tem esse sonho, né? Está no nosso projeto e é fundamental para agregar o valor, né? Poder ter uma renda, uma margem de lucro melhor. Perfeito. A gente entende também, né, o potencial que a mandiocultura tem no estado, né? A partir dessa possibilidade do uso e da produção desses demais produtos que podem gerar a partir da casa de farinha, né? Da agroindústria, né? Derivados da mandioca. E também, assim, no caso do início da produção, né? Em comparação aos dias de hoje, quais as mudanças observadas, né, por vocês no mercado em relação ao seu produto, né? Vocês obtiveram alguma mudança em relação ao produto fabricado hoje que atende o mercado consumidor aqui no estado? Sim. Como a gente nunca tinha feito farinha, a gente aprendeu a fazer a farinha depois que a gente construiu, né? Então, a gente aprendeu a fazer a farinha e com o tempo a gente vai, né, tendo novos clientes. A gente entrou no supermercado final do ano, né, com contrato. E aí a gente já aumentou a nossa produção, a nossa entrega para o mercado. E graças a Deus, assim, tem uma boa aceitação, né? O pessoal elogia bastante, porque geralmente nesses mercados maiores você só encontra farinha que é embalada aqui no Amapá, não é produzida. Então é difícil às vezes encontrar uma farinha de qualidade, né? Encontra, sim, com certeza, mas geralmente as pessoas iam até na feira para comprar a farinha. E agora tem mais essa opção de poder comprar em alguns supermercados, está disponível a nossa farinha. A do seu Valdir, ele também entrou recentemente no mercado. Então é uma coisa assim que agora vai ampliando, né? O pessoal vai conhecendo, vai gostando, eles mesmos fazendo a propaganda para amigos. Então isso é muito, muito bacana. Perfeito. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, moradores do Mazagão e de Santana. Acontece amanhã, dia 9 de abril, a caravana de atendimento rural no município de Mazagão, na comunidade de Barreiro. E nos dias 10 e 11 de abril, a ação segue para o município de Santana, na comunidade de Igarapé do Lago. A Caravana de Atendimento Rural é uma iniciativa conjunta que conta com a participação das seguintes instituições: MDA, SEBRAE, INCRA, Governo do Estado do Amapá, Diagro, RURAP, SEMA e CEPAC. A Diagro estará presente oferecendo os seguintes serviços: atualização cadastral, educação sanitária, pré-cadastro para registro de empresas agropecuárias. É uma excelente oportunidade para os produtores rurais da região acessarem informações, regularizarem seus cadastros e receberem orientações importantes para o fortalecimento do setor no campo. Participe e aproveite essa ação integrada voltada ao desenvolvimento rural. Bom, a gente também está como convidado aqui, além de ser o entrevistador, ele também é nosso convidado hoje, porque ele participou de perto de toda esse processo de registro dessas casas de farinha que a gente tem. Eu estou falando do Olivan Saraiva, meu colega de trabalho, que é o gerente do Núcleo de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal.
certo? Então, Olivan, conta pra gente um pouco como tem sido a sua experiência em inspecionar agroindústrias de farinha no Amapá. Quais os pontos que você considera mais interessantes nesse processo? Bom, perfeito. Antes de esclarecer, né, esse ponto levantado aqui pelo colega Donei, eu queria abrir um parênteses em relação ao histórico, né, do produto farinha, né? O produto farinha, a história diz que ele já é utilizado, né, desde as populações pré-colombianas, né, índios pré-colombianos aqui na Amazônia. Então, assim, ao longo do tempo, ele vem se tornando cada vez mais importante e até meados dos anos 2000 não se tinha um registro propriamente dito, não tinha padrão para esse produto que até então era reconhecido como uma iguaria regional, como um produto como um ingrediente, né? E a partir daí, né, a partir dessa visão da entrada desse produto nos mercados, né, o Ministério da Agricultura emitiu uma portaria, a portaria 05 de 2011, que ela trata ali, né, critérios para registrar o produto farinha de mandioca, né? São os critérios científicos, tecnológicos, né, de equipamentos que podem ser usados dentro da casa de farinha. Então, a partir daí ela entra no rol, né, de legislações aplicáveis e esse produto passa a ser registrado, né, pelo órgão federal nesse caso. E ele passa a ser normatizado. Então, a gente veio com muito bons olhos, né, a iniciativa, né, da dona Priscila. Eu lembro que quando ela nos procurou para registrar a sua casa de farinha, como ela citou que ela não tinha qualquer experiência, né, para fabricação desse produto, e para nós também foi uma novidade, porque apesar da gente ter uma normativa, né, que rege tudo isso, mas a gente teve que atuar na prática ali e ver. E foi muito importante isso, né? Ela citou a questão da planta, né, que é uma planta simples, né? A norma requer apenas uma área de recebimento, né, uma área de processamento e também uma área de expedição, né? E a gente pôde ver isso na prática, né? Ela conseguiu aplicar na prática lá no seu terreno, construir a planta que ela tinha. Então, foi muito importante. E a partir daí a gente começou, né, a acompanhar mais de perto a partir das nossas inspeções de rotina, e ela cumpre exatamente aquilo que a norma determina, tanto que o produto dela está aí no mercado, e cada vez mais crescendo e cada vez mais sendo divulgado, e ela conseguiu ampliar o mercado consumidor, e isso é muito importante. Olivan, pode falar um pouco sobre o GT Agroindústria, que é um grande ganho que a gente teve aqui para o Estado, na junção de todos esses órgãos? Pode explicar para a gente como é que funciona e como é que a Priscila acabou participando também desse grupo? Bom, exatamente. A Diagro, ela não trabalha sozinha, né? As iniciativas de parceria são muito importantes nesse processo construtivo. Então, a gente percebeu, né, os demais órgãos também perceberam que há necessidade dessa complexidade de profissionais que atuam, né, nesse setor, principalmente no setor primário. Então, foi criado, o governo do estado, né, criou uma portaria, um decreto que regulamentava esse grupo técnico de agroindústrias e inseriu nesse cenário diversos profissionais de várias instituições. Então, nós temos profissionais da Diagro, da CEINF, do RURAP, do SEBRAE, né? Então, são vários profissionais de várias áreas que atuam nesse grupo GT. Então, o caso específico da dona Priscila é que ela estava com dificuldade, por exemplo, de apresentar uma planta, né, que atendesse às normas sanitárias. E aí, o grupo GT apoiou nesse sentido na construção dessa planta. E aí, a planta foi aprovada pela Diagro, né, mas com a participação dos demais atores que fazem parte do GT. E aí, o processo dela foi dado andamento e ela conseguiu chegar até a parte final, que é a parte do registro em si, que é emitido pela Diagro. Muito bom. A gente sempre frisa que a gente não pode garantir a qualidade de produtos que não tem registro. Então, assim, qual é a diferença desse produto para um produto que está aí, que a gente conhece, que todo mundo já consome, que é a farinha? Você, às vezes, conhece um local que vende uma farinha daquela que você acha que é de maior qualidade, você, às vezes, escolhe uma marca que você acha mais interessante para consumir. Porém, se ela não tem registro, nós não temos garantia de como aquela farinha foi produzida. Então, a gente não tem nada que comprove que aquela farinha passou pelos processos adequados para a sua obtenção. Então, uma farinha que não tem registro, a gente não está dizendo que ela é de péssima qualidade ou de qualidade ruim. Ela é uma qualidade que nós não podemos afirmar. Não podemos
garantir, né? Então, somente produtos registrados que podem garantir. Você fala até um pouco, Priscila, sobre a presença dos seus produtos em supermercados. Começou já em supermercados? Quem são os seus principais clientes hoje? Então, nós não começamos no supermercado, né? Até a gente ter a nossa embalagem, porque para a gente comercializar no supermercado, a gente tem que ter a embalagem adequada. Então, como a gente começou de maneira informal com clientes, mesmo depois que a gente já tinha a nossa embalagem aprovada pela rotulagem da Diagro, a gente ainda não estava no mercado. E aí a gente também participa da Feira dos Produtos do Campo do Sebrae, que faz parte do GT, e lá tem a rodada de negócio. Então, estava presente, né, o gerente comercial do mercado, e é onde a gente iniciou a nossa entrega. A gente começou a entregar em dezembro. Então, a gente entrega só para esse supermercado, para a rede dele, né? Que é como se fosse uma fidelidade. Ele abriu as portas, porque a gente começou com 300 quilos semanais, então isso não é nada para uma rede de supermercados. Então, às vezes nem sempre a gente que é artesanal, que é pequeno, a gente consegue expandir rapidamente e entregar toda aquela quantidade, a demanda que o mercado precisa. Então, eles abriram essa porta para nós, né? A gente tem até essa gratidão e a gente tem essa exclusividade com eles. E para você identificar um produto registrado pela Diagro, você precisa verificar a embalagem e existe um símbolo, né? um carimbo, que diz que aquele produto foi inspecionado e tem o nome da Diagro lá. É o selo de serviço de inspeção. Ele pode estar presente nos produtos que são registrados aqui, e nos produtos de fora existe o selo do serviço de inspeção do estado onde ele é fiscalizado, ou se ele for fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Federal, vai ter o símbolo do CIF lá. Então, aqui no Amapá é o Serviço de Inspeção Estadual, então está escrito CIE Diagro, inspecionado. Quer ficar por dentro do que a Diagro faz? Siga nossos canais oficiais no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato pelas redes sociais. Sua participação é bem-vinda. Nós estamos aqui com o Facebook da Rádio Difusora e a Agni Antônia Moraes diz: farinha muito boa. Obrigada. Pediram para mandar um abraço aqui para o pessoal de São Tomé do Pacuí. Um abraço para o pessoal de lá. E não saia daí. A entrevista continua no Diagro em Ação depois do intervalo comercial. Diagro em Ação. Esta é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. E continua o show de inverno da Center Kennedy. Toda loja em até 12 vezes sem juros nos cartões. Cashback em todas as compras. E mais, produtos com até 30% de desconto. Lavadora automática 9 quilos, 179 mensais. Freezer 200 litros, 199 mensais. Cama Box Queen Erval, 224 mensais. Smart TV 32 polegadas de 1.260 por 1.049. Vem pra Center Kennedy. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. O Núcleo de Acolhimento às Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais acolhe a população LGBTI,
que vive em vulnerabilidade social. O AMA está localizado na rua Odilardo Silva, 845, bairro Julião Ramos, em Macapá. Telefone 98403-3018. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Você que vai começar sua obra, na Avicap tem o que precisa. Do martelo ao carrinho de mão, da furadeira à lixadeira, materiais elétricos, hidráulicos e para pinturas. Uma diversidade de equipamentos e EPIs para sua segurança. E mais, itens de jardinagem, produtos para combater ratos, baratas, formigas e cupins. A Avicap tem o que você precisa para fazer bem feito. É por isso que todo mundo fala, vai na Avicap que tem. Cante junto com a gente. Ela sabe que é um erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Esta é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro em Ação. Voltamos ao segundo bloco do programa Diagro em Ação, com os nossos entrevistados Priscila Dutra de Melo e Olivan Saraiva. Bom, vamos começar aqui a esclarecer de como é que funciona o registro na Diagro. Para quem nunca registrou nenhum produto, não sabe como é que funciona, é importante a gente dizer o seguinte: existe uma lista de documentos que a gente apresenta, né? E nessa lista de documentos, alguns documentos eles são adquiridos em outros órgãos, né? Então, durante muito tempo, a gente recebia o produtor que tem interesse, a gente falava, bom, aqui na Diagro a gente não elabora planta, e aqui na Diagro a gente não faz os rótulos, a gente fiscaliza. E antigamente parava por aí, a gente não tinha uma continuação. Hoje em dia a gente já tem para quem indicar, a gente já tem os outros órgãos parceiros, e é aí que entra o Grupo GT, né, Olivan? Perfeito. Que cada órgão, cada instituição faz a sua parte para a gente poder chegar no resultado. Exatamente. O Grupo GT técnico, né, Grupo Técnico de Agroindústria, ele tem um objetivo principal, que é fazer com que o produtor tenha acesso, né, a essas atividades, né, a esse serviço que é prestado, né, à sociedade por esses órgãos, e por isso que ele tem diversos profissionais, né, que estão inseridos nesses órgãos. Então, quando o agricultor ele nos procura, né, e, por exemplo, tem dificuldade com uma planta, né, uma planta baixa, um croquis, aí a gente tenta inserir ou insere ele no Grupo GT, e lá esse profissional, por exemplo, o colega da CEINF, ele consegue ali formatar uma planta que atenda a necessidade daquela agroindústria que ele quer registrar. E isso também, por exemplo, o registro ele requer que seja enviado o Memorial Econômico Sanitário da indústria, né? E toda e qualquer indústria precisa desse documento. Então, esse profissional que está lá no GT, está inserido, os colegas da extensão, eles conseguem, né, ter uma habilidade muito valiosa para construir esse documento e entregar ali para o agricultor, e em seguida ele dá entrada na Diagro. E aí o processo vai correndo, né, até a emissão do registro final que garante de fato essa entrada, né, no comércio, fortalecer ainda mais a entrada desses produtos registrados, né, que possui garantia sanitária para que seja comercializado no comércio local. E o SEBRAE também tem consultorias que consegue fazer a elaboração de rótulo, consegue elaborar esses manuais, memoriais. O RURAP também faz assistência técnica. Então, para pequenas indústrias, agroindústrias familiares, a assistência técnica ela pode ser de responsabilidade do órgão de extensão rural, né? No caso aqui no Amapá, do RURAP. Esse profissional é obrigatório que dê assistência para essa propriedade,
E hoje em dia a gente já consegue que o Rurap atenda essa demanda nossa, né? Já que ele já tem a expertise, já muitas vezes já trabalha com o produtor, então eles podem assumir essa responsabilidade técnica. Nós tínhamos um gargalo, né, na nossa norma em relação ao registro, que era justamente a formalização do RT, né? Do responsável técnico, para toda e qualquer agroindústria. Então, diante das experiências que nós tivemos aqui no estado e também com outras instituições fora do estado, a gente percebeu que seria importante inserir nesse cenário o profissional de assistência técnica de extensão rural oficial, né? Isso é uma coisa que é garantida pela própria lei, né, que rege a extensão rural no país, que é o PENATER. Então, esse profissional que atua na extensão rural oficial do estado, ele também pode acompanhar esses estabelecimentos, né? É exatamente isso que o Donei colocou. E também, né, nós tivemos a satisfação de trabalhar numa portaria que ela estabelece uma série de critérios e regramentos em relação à casa de farinha, que é a portaria 233 de 2023. Então ela traz ali todo e qualquer regramento em relação a tamanho, em relação à altura de parede, em relação a divisórios, mas principalmente, né, a gente requer que tenha pelo menos 3 divisões, né? A norma requer isso, que é a área de recebimento, a área de processamento, que também pode ser dividida em área úmida e área seca, e também a área de expedição. Basicamente é isso, né? Se for uma casa de farinha destinada à agricultura familiar e trabalha ali só a família, né, um banheiro já é o suficiente para que a gente aprove essa planta, né? Basicamente é isso. E, dona Priscila, a agroindústria de vocês, onde vocês adquirem essa matéria-prima para a produção de farinha? Então, a matéria-prima, a raiz da mandioca, são de outros produtores da agricultura familiar, né? Que são nossos vizinhos, familiares. Nós temos também, mas é uma área de plantio bem pequena. Então, a gente compra essa raiz, né? De agricultores familiares locais. Certo, então acaba estimulando também os vizinhos a produzirem, né? Sim, isso incentiva bastante, né? Mesmo que a nossa produção não seja tão grande, né? Mas o pouco ali que vai se comprando de um, de outro, né? Já vai fortalecendo toda a cadeia produtiva. Vocês já chegaram no limite de produção de vocês ou ainda tem como expandir? Ainda tem como expandir, né? Isso a gente trabalha com essa quantidade semanal, não é muita, mas assim, a gente também não pensa em produzir uma grande quantidade, porque a gente está mais focado na qualidade, né? E o nosso interesse seria também ampliar esse leque dos subprodutos, né? É igual eu falo, esse é um outro projeto que a gente tem mais a longo prazo. Por exemplo, a macaxeira. Para a gente vender a raiz da macaxeira para supermercado, tem que ter um padrão, não pode ser muito grande, não pode ser muito grossa, né? Os clientes exigem aquele padrão. E quando você vai colher, acaba que tem as raízes que são muito grossas. Então, o que fazer com essa raiz? Então, a casa de farinha, a agroindústria, ela é interessante por isso, porque aquela raiz que você não consegue comercializar da macaxeira, você pode processar, você pode fazer a farinha, ou você pode fazer a massa da macaxeira para fazer bolo, e tudo isso são produtos que a Diagro, né, ela registra. Então, até a macaxeira tem um leque grande de produção. Você pode vender descascado, você pode vender ela ralada, né, a farinha. Então, você se aproveita de tudo, né? Você não vai ter percas na produção. A gente falou bastante sobre as vantagens do consumidor em consumir um produto registrado, um produto com segurança, né? E para o estabelecimento, a gente consegue alcançar novos mercados? Qual é a vantagem que vocês têm ao registrar o seu produto na questão mercadológica? São muitas as vantagens, né? A gente vê, tem épocas que a farinha, né? A gente que produz, a gente sabe, né? Que o pessoal fala. Às vezes a saca de 50 quilos é comercializada a R$280. Às vezes a pessoa não consegue para vender, né? A um preço melhor. Então, a gente que é registrado, a gente tem essa garantia de preço. A gente já tem uma valorização a mais por ter o registro, né, do nosso produto. Então, tem um valor a mais que a gente recebe no quilo da farinha. E essa garantia de sempre
ter esse preço, mesmo que alargue a produção da farinha, né, que tenha muita oferta, o nosso valor sempre vai ser aquele. Então, assim, isso é muito bom, né? Era essa a nossa intenção de registrar. Porque a gente, antes de ter a casa de farinha, a gente vendia pimentinha de cheiro. E aí a gente vendia pro atravessador. E aí acabava que a gente às vezes ganhava R$2, R$3 o quilo, e o atravessador vendia para outro, e ele ganhava mais do que a gente. Então a gente pensou, não, nós vamos registrar para a gente poder vender diretamente para o mercado, sem o atravessador, né? E poder ter um lucro melhor. Então, essa parte do registro é fundamental por causa disso, né? Os locais de venda, por exemplo, supermercados, exigem uma qualidade, né? Então, exige que um requisito seria o registro sanitário. A gente tem pouquíssimas casas de farinha registradas hoje no estado. E essas casas de farinha também podem ter acesso aos programas de aquisição de alimentos do governo, não é, Olivan? Exatamente, né? Tudo isso que a dona Priscila colocou aqui é muito válido, né? E só fortalece aquilo que a gente já defende. A cadeia da mandioca, ela é uma cadeia muito rica, muito ampla, né? Da mandioca se aproveita tudo, praticamente, né? Você tem a maniva cozida, que também é um produto registrado. A própria maniva, né? Que pode ser tirada da planta, né? Que pode ser aproveitada na propriedade. A raiz, né? Que aí você tem uma infinidade de produtos ali que podem ser fabricados numa agroindústria, né? Como é o da dona Priscila, né? Você tem a farinha, tem a goma, tem o tucupi, que também é um produto muito apreciado no estado, na região norte de um modo geral. Então, assim, são nichos interessantes, né? Que conseguem adentrar ao supermercado, né? Mas com a garantia sanitária, né? Que é o caso do registro sanitário que a gente emite. E também isso só fortalece a cadeia, né? A cadeia da mandioca, e o ideal é que isso aconteça mesmo, né? Que os agricultores eles percebam essa importância que esse registro tem e passem a buscar, né? Se formalizar de modo que o produto consiga acessar, né? esses locais de venda de forma apropriada e legal. A gente teve ano passado problemas a gente teve um desabastecimento de farinha numa região específica aqui, e a gente precisava suprir essa necessidade. Mas para fornecer essa farinha para o programa do governo de aquisição de alimentos, era exigência que ele tenha um registro sanitário. Então a gente teve uma grande dificuldade de adequar uma casa de farinha, que inclusive conseguiu um registro temporário para poder acessar esse mercado. Hoje em dia a gente já tem estabelecimentos registrados, estabelecidos, e que podem suprir essa necessidade em caso de que se exija isso para a aquisição de alimentos, para um evento específico, para uma comunidade específica que necessite desse produto. Exatamente. O registro sanitário ele é uma ferramenta indispensável para a aquisição pública, né? Por exemplo da compra do PA, do PNAE, é o primeiro quesito para adquirir esse produto, ele deve ter um registro sanitário, que é a garantia que aquele produto ele pode ser consumido, que ele cumpriu toda uma norma sanitária, né, que rege aquela produção, e que ele seguiu os parâmetros legais, né, tecnológicos, científicos, de higiênicos, sanitários. Então, é o primeiro critério para a aquisição desse produto. E é isso que você bem colocou, né? A gente ainda tem poucas casas de farinha registradas no estado, porém a gente já percebe lá no setor, lá no Diagro, que há um interesse já de vários produtores em registrar o seu estabelecimento, que não é uma tarefa complexa, né? É claro que exige um certo grau de interesse, né, do agricultor de tentar vislumbrar a entrada nesses mercados que são muito interessantes aqui para o estado. Aproveitando, Olivan, você podia falar para a gente como é que é o passo a passo? Se uma empresa quiser hoje, um produtor de farinha tem uma casa de farinha, ou então ele pretende ter uma casa de farinha, qual é o primeiro passo que ele deve tomar em relação a registro na Diagro? Bom, assim, o registro ele é emitido não apenas individualmente, né? O caso da dona Priscila e do Leandro, da Piriri Alimentos, ele é um caso de registro individual, né? Mas ele também pode ser um registro coletivo, de associação, cooperativa, nós temos inúmeros no estado, de ter o interesse, né, daquele que está à frente, daquele que, por exemplo, está à frente da presidência de uma cooperativa, de uma associação, ou mesmo de um particular. Ele tem que estar interessado, né,
em colocar o seu produto no mercado, participar da venda pública e depois procurar a Diagro, né? Existe um passo a passo, né? Nós temos a felicidade de ter um núcleo específico para trabalhar o rótulo e a embalagem, que já é uma coisa muito importante, né? Dentro desse cenário. E aí ele dá entrada conosco, né? E paga uma taxa que é quase que simbólica, né? R$70, se não me falha a memória, para produto de origem vegetal artesanal, e a gente desloca uma equipe de profissionais que vão averiguar ali as condições do terreno onde vai ser montada essa fábrica, né? E aí, a partir de então, emite um laudo oficial acerca dessa área, né, onde vai ser, pretende construir essa agroindústria, e aí a gente aprova ali momentaneamente, e aí ele pode começar a produzir, aliás, pode iniciar a construção dessa agroindústria, né? E aí a gente passa a acompanhar mais diretamente todo o processo construtivo, e depois, paralelo a isso, tem a parte documental que a gente requer também, mas isso é dentro de uma perspectiva de prazo. Mas basicamente é isso. Lembrando que a Diagro ela participa desse processo fiscalizando o estabelecimento de forma geral, estrutura física, a análise dos documentos, a análise de planta, e também participa depois que a empresa está estabelecida com fiscalizações eventuais, frequentes, né, Olivan? Isso. Como é que é a experiência de vocês nas fiscalizações? Exatamente. A gente costuma dizer lá no setor que nós somos os olhos da sociedade, né? Quem trabalha com inspeção, né? Na indústria, né? Pode ser a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Ele é o olho da sociedade, porque ele de fato está ali acompanhando, né, todo o processo produtivo daquela determinada agroindústria, né? A gente costuma defender de que se você produz um alimento para você e a sua família, isso é de caráter seu, né? Nenhuma norma vai fazer intervenção a respeito disso, né? Mas quando você se interessa por atender um comércio, né, seja ele local, internacional, nacional, o rigor da norma pesa bem aí, né? Uma coisa é você produzir o seu alimento para você e sua família, e outra coisa é quando você direciona isso para o mercado consumidor, né? A gente costuma defender de que você pode levar a saúde para aquela pessoa que vai se alimentar, né, daquele produto, ou pode também estar levando um contaminante, que é um risco significativo. Então, nós defendemos que somos os olhos, né, da sociedade, o olho fiscalizador da sociedade em relação à manipulação, em relação à fabricação desses produtos, né? A Diagro, ela exige, por exemplo, que a água que é utilizada na produção ou na lavagem das mãos, ela seja tratada, que haja o controle de pragas e vetores, né, que não corra risco de contaminação desse produto, até a saúde das pessoas que estão manipulando essa farinha. Então, assim, não é em todo lugar que você encontra esse tipo de controle. Então, por isso que a gente tem como garantir, nesses casos, que essa farinha tem uma qualidade, né? E quer ficar por dentro do que a Diagro faz? Siga nossos canais oficiais no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Sua participação é bem-vinda. A Vânia Costa Brito pede um abraço para Cotias do Araguari. Um abraço pro pessoal de lá. Diagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente... Ouvinte pergunta, a Diagro responde. A dona Joana de Taubal pergunta: quais os riscos de consumo de farinha não registrada? Dona Joana de Taubal. Dona Joana, é muito importante a sua pergunta, né? É justamente aquilo que a gente está citando aqui, que o produto, quando ele não tem uma garantia sanitária, que nesse caso é o registro, ele pode oferecer inúmeros riscos à saúde da população. Por exemplo, a utilização de uma água contaminada, né? O risco de ter objetos estranhos, corpos estranhos dentro do produto, né? Já que se trabalha com maquinário, trabalha com combustível, se trabalha com óleo, né? Lubrificante, então existe um risco de contaminação. Em relação a insetos, né? Parte de insetos, corpos estranhos dentro desse produto, né? A própria pessoa que está manipulando esse produto, ele precisa ter passado por uma avaliação médica, né?
para poder dizer que ele está apto para manipular aquele produto e gerar um produto final que seja apto ao consumo. Então, basicamente é isso. O seu João pergunta aqui, além da farinha, quais outros produtos podem ser registrados na Diagro? Seu João, muito boa pergunta. A Diagro hoje ela trabalha com todos os derivados da mandioca, né? Com a goma, com a farinha de ralo, com a farinha de macaxeira, trabalha com o tucupi, trabalha com a farinha de tapioca e também trabalha com todas as frutas frutas tropicais, né? Com exceção do açaí, que ainda está com o Ministério da Agricultura. E a gente ainda, infelizmente, não está registrando essa polpa artesanal de açaí, mas todas as outras frutas tropicais a gente também registra. E qual é o primeiro passo que devo fazer para regularizar a minha produção? Bom, primeiro há de ter o interesse, né? Daquele que está à frente, daquele que é proprietário, daquele que é responsável pela agroindústria, né? E depois procurar a Diagro. A gente orienta que o ideal é que não haja nenhuma estrutura, porque corre o risco de você pleitear um registro, né? E já ter uma estrutura e essa estrutura não cumprir aquilo que a norma determina, que são as 3 áreas bem definidas, né? Que eu falei no início, que é a área de recepção, de processamento e de expedição. Né? O ideal é que tenha o terreno, que foi o exemplo utilizado aqui pela dona Priscila, né? Que ela nos procurou, ela só tinha o terreno e aí a gente começou a orientar. Mas se porventura houver, né, existir uma estrutura, né, ela é passível de reformulação, né, de readequação, de mudança, né? Então, e aí ele deve procurar a Diagro, né? A Diagro vai deslocar uma equipe até lá, vai fazer uma orientação sobre a localização do terreno, né, ver as condições topográficas, de relevo, a localização de água, né, onde ele pretende, por exemplo, construir o sumidouro, a fossa séptica, né, são coisas bem básicas que estão relacionadas principalmente à fase estrutural. E só para confirmar, o nosso endereço da Diagro? Bom, o nosso endereço da Diagro, nós estamos localizados na Avenida Padre Júlio, né, 2529, ali. Nós estamos atendendo das 7h30 às 13h30, né, para toda e qualquer dúvida, aos interessados que desejam registrar agroindústrias para a produção de farinha e derivados da mandioca e também para polpa de frutas artesanais tropicais. Lembrando que a Diagro também está nos interiores, né? Então, os locais que a gente tem escritório, vocês também podem procurar para obter informações. Isso, com exceção de Calçoene, que está temporariamente fechado, e no município de Serra do Navio, que nós não temos escritório, mas você pode procurar o município de Pedra Branca do Amapari. Isso, e aí, de qualquer forma, a gente já pode fazer, dentro dos municípios, um levantamento de quem tem potencial, né? Porque nem todo mundo, infelizmente, vai ter esse potencial, a gente tem que lembrar disso, né? Que como existe essas exigências, a gente entende que nem todo mundo vai conseguir se adequar. Mas se a gente conseguir aumentar essa quantidade de produtos registrados, é muito mais segurança, tanto para quem consome, quanto para quem está produzindo. Dona Priscila, qual é a produção de vocês hoje? A quantidade, quanto que vocês têm de plantado, quanto que vocês têm de produção diária, ou semanal, ou mensal? O nosso plantio de mandioca, ele é pequeno, né? Porque a gente focou e investiu mais na agroindústria. Então, o nosso plantio aí é coisa de 2 hectares. Mas aí a nossa produção semanal, ela fica assim, mais ou menos em média de 500 quilos por semana, né? Então, ainda é uma produção pequena, a gente ainda só tem um forno, né? Então, não adianta a gente querer fazer muito e daí na hora de escaldar, de torrar, querer apressar e não ter a qualidade. Então, por ter só um forno, a gente opta ainda por essa quantidade, mas a gente já tem o projeto de aumentar, né? Aumentar a quantidade de forno e poder aumentar essa produção. Olivana, nessas fiscalizações que a gente já tem realizada, quais as regiões que a gente tem mais potencial para farinha aqui no estado? A gente tem andado todo o estado, né? Tem acompanhado de perto esse processo, né, de mudança de cenário, né? Você levar em consideração que antes da entrada, né, dos novos concursados que formam hoje a Diagro, praticamente não se tinha produto registrado no estado. E o que se tinha de registro no estado, de produto de origem tanto animal como vegetal, eram de outros estados, né? Então o governo do estado, a partir
do fortalecimento da Diagro, começou a mudar esse cenário, né? E hoje a gente já tem diversos produtos registrados, né? Nós temos mais de 30 agroindústrias registradas, tanto da parte animal como da parte vegetal, e mais de 140 produtos registrados, né? Então é muito significativo isso para o Estado, a gente está fornecendo ou auxiliando, né, a entrada nos mercados de produtos que têm garantia sanitária, e isso é saúde para a população, né? Então a nossa intenção é ampliar isso para todo o estado do Amapá, né? Nós temos registro em Laranjal do Jari, temos em Taubal, que é o exemplo da dona Priscila, né, com a Piririm Alimentos, nós temos no Iapoque, temos em Macapá, temos em Santana. Então, assim, a intenção nossa é apoiar essas ações, né? Juntamente aí tem os parceiros, né, que é o GT, que também está muito ligado a essas questões, a gente ampliar isso e abrir para todo o estado, né, esses registros, que é muito significativo. E você que ainda tem dúvida sobre que tipo de produto precisa ser registrado, além desses que o Ivan falou, que são de origem vegetal, que são os derivados da mandioca e polpa de fruta, principalmente, nós temos também os produtos de origem animal, que eles precisam ser registrados também, que seriam os produtos que são de alguma forma manipulados pelas pessoas nas indústrias. Então esses produtos, para serem embalados, eles precisam de um registro na Diagro. Então aí entra o queijo, né, todos os derivados de leite, entra a carne, a própria carne, ela é registrada, fiscalizada aqui no estado. Mel e produtos das abelhas também é necessário registro. Ovos também é necessário registro. E um grande forte que nós temos aqui no estado, que são as empresas de pescado, que inclusive são fiscalizadas pela Diagro e podem enviar até para fora do estado. É uma força que a gente tem aqui, já tem algumas indústrias, desde o Oiapoque, Calçoene, Macapá, nós temos indústrias fortes aí de pescado, né, de filé de peixe. Do amanhecer ao pôr do sol lá botar, com Diagro em ação o sonho vai brotar. Abrir aqui também um parênteses acerca, né, do que nós tivemos um ato muito significativo, né, no que diz respeito ao registro de produto de origem vegetal, que foi a assinatura de uma lei federal, né, a respeito do selo arte vegetal, que até então nós não tínhamos, né? Eu digo isso a nível de Brasil. Então o Ministério da Agricultura publicou uma lei 14.963, né, de setembro de 24, que ela normatiza produtos de origem vegetal artesanal, né? Nós tínhamos uma gama de produtos que circulavam no país que não tinha uma norma estabelecida, né? Não tinha um registro reconhecido. Então essa lei, né, ela foi assinada. Então eu acho que o grande ponto significativo é que esses produtos passaram a ser registrados, e a fiscalização que vai atuar nesses estabelecimentos, né, a nível federal, ela parte para ter um caráter educativo orientativo, né? Esse poder da fiscalização em relação à punição, ela é amenizado, mas não é que abriu-se mão disso, mas ela passa a ter um caráter mais orientativo. E é uma pauta nossa, inclusive, para tentar trazer essa normatização para dentro da agência, né? Trabalhar uma parceria com o Ministério da Agricultura e, a partir daí, começar também a registrar esses produtos via selo arte, que é muito importante também. Lembrando que selo arte, ele é um selo que autoriza esse produto a circular no Brasil inteiro. Ele é uma equivalência do Serviço de Inspeção Federal, né, específico para produtos artesanais. Voltamos aqui com a dona Priscila. Dona Priscila, quais os planos para o futuro da sua empresa? E que dica você daria a alguém interessado em registrar a sua produção? Então, os nossos planos é poder aproveitar toda a cadeia produtiva da mandioca e da macaxeira, né? Amplamente, desde a massa da macaxeira, ela descascada, né? Poder agregar tudinho o valor em todos esses produtos, não ter o descarte por não ficar apropriado a macaxeira, por exemplo, para vender no mercado. E assim, as dicas que eu dou é que é possível, entendeu? Era meu sonho e graças a Deus se tornou realidade. Então é possível. Às vezes a gente pode ficar assustada, às vezes com a lista de documentos que é necessário, mas é igual foi falado sobre o GT, sobre esse grupo de trabalho.
A gente, assim, praticamente não tem uma preocupação, a gente vai correr atrás mesmo, do alvará na prefeitura, da licença de funcionamento, que é na Secretaria de Meio Ambiente de cada município, porque os demais, esse grupo de trabalho, ele cuida, entendeu? Se a gente só vai lá, né? Mas eles cuidam, igual o manual de boas práticas, né? De fabricação, da manipulação do alimento, a minha experiência, o RURAP foi lá, acompanhou, elaborou, né, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, tudo isso a gente vê na lista, às vezes dá um certo susto, né, gente, será que eu vou dar conta? Mas, assim, tem esse grupo, ele é para isso, né, é para ajudar, então, eles estão lá nos ajudando, por exemplo, como a gente não sabia fazer farinha, o seu Valdir, ele foi lá, nos ensinou, da SDR, que também faz parte do GT, o Alex foi lá, passou um dia lá também, nos ensinou. Então, assim, sobre o Sebrae, igual foi falado, né, da rotulagem, porque eu não entendia de rótulo, a gente acha que, né, desde a informação nutricional eu não entendia nada disso, mas desde tamanho de letra, tudo isso tem um parâmetro para seguir, e na rotulagem o Sebrae, ele faz essa consultoria, a gente só paga 10%, então é acessível, né, e é possível. Bom, e assim, dica que você dá para quem está ouvindo você agora e queira seguir passos semelhantes, né? Qual foram as suas principais dificuldades e qual é a dica que você dá para essas pessoas? Olha, uma das dificuldades, às vezes, é até assim, financeira, porque você tem que ter uma estrutura, você tem que seguir aquela estrutura, por exemplo, desde a vedação, da tinta utilizada, tem que seguir a legislação, a portaria, tem que ser uma tinta lavável, então acaba que ela se torna um valor mais alto do que as demais. Mas, assim, eu vejo que essas casas de farinha, elas são familiares, é a família toda, lá tá a matriarca, os filhos, genros, noras, e todo mundo trabalha junto, unido. Seria até mais fácil de se legalizar, né? Porque são várias famílias, não é só uma, não vai pesar no bolso só de uma. Então, como são várias famílias, se tornaria até mais fácil e acessível procurar a Diagro primeiro, né? Que é o primeiro passo para não construir num local inapropriado, principalmente isso, porque às vezes tem uma planta certa, vai lá no seu Valdir, olha, não, eu vou fazer igual, mas às vezes constrói no lugar errado, né, que não pode, né, próximo de cemitério, de rio, igarapé, de aterro sanitário, então tem tudo esse cuidado, né, então a dica é essa, procurar a Diagro. Depois tem o grupo de trabalho GT que vai ajudar imensamente e se unir, porque são várias famílias, a maioria dessas casas de farinha, financeiramente se torna mais fácil. Um exemplo disso é o Seu Sabá. O Seu Sabá é do Tracajatuba 1, ele tá nesse processo de registro e não é só ele, também tem mais a outra família junto, né? Então, divide esse peso financeiro, que às vezes não tem só um, às vezes não tem essas condições, né? Então, essas são as dicas que eu dou. Gostaria de agradecer ao Olivan pela participação, dona Priscila de Melo. Muito obrigado também a todos os ouvintes, muito obrigado à equipe do CIPOA, tá? do Núcleo de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Núcleo de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, representado aqui pelo Olivan. O Núcleo de Análise, Registro e Rotulagem, que a gerente é a Valterli, né? E o NAPF, que é o do laboratório, que é a Dani Silva, que faz esse trabalho lá com a gente. Muito obrigado a todos os ouvintes. Nos vemos na próxima terça-feira, das 14 às 15 horas. E o tema do nosso próximo programa será... Desafios do Serviço de Inspeção dos Municípios, dos SIM dos municípios. Obrigada, até lá! Tudo que tocamos vira fartura em refeição. Diagro em ação é nossa inspiração. Diagro em ação, no campo vai inovar.